Abra sua Bíblia em Gálatas. O título dessa palavra é a multiplicação das marcas de Cristo. Amém? Todo mundo abriu, menos eu. Mas eu acho também que os meninos vão jogar aí na tela, né? Thank you, Márcio. Thank you, Israel. Quem está ali é o Diogo, né? O Ícaro. Thank you, Ícaro. Ontem eu já estava com esse texto queimando no meu coração. E eu vim na consagração das mulheres. E o ministério de intercessão é o leme da igreja. Direciona as coisas. Aí a Kênia lê exatamente esse texto. Eu falo, obrigada, Deus. O Senhor está me direcionando aqui. Né? Eu costumo dizer que o ministério de intercessão é o leme, o ministério de louvor é a vela, o vento é só o Espírito Santo, que pode bater na vela e levar a igreja junto, mas o leme vai conduzindo. Né? E como foi um louvor tão bom, tão cheio de unção, as coisas fluem com facilidade, porque Deus é bom. Né? Gálatas 6, a partir do 14, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Profundo, né? As marcas de Jesus. Paulo fala, em outras palavras, quanto ao mais, não me segure, não me moleste, não me atrapalhe. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Um dos efeitos da cruz é a multiplicação. Cadê a tela de proteção que o Isaac fez? Está vendo que são várias? Algumas pessoas dizem que eram 3 cruzes, né? A de Jesus e a dos 2 ladrões. Outro dia, a pastora Cleusa recebeu um texto dizendo que não eram só 2 ladrões, eram mais. Mas, realmente, questão até que muda a salvação da gente, né? Saber se era 1 ladrão, ou 2, ou 3. Faz diferença nenhuma, faz? O que faz diferença para nós é que Jesus foi crucificado. O ladrão não fez nada por mim nem por você. Pode ser 10 ou 20, ou 1 ou 2. Mas um dos efeitos da cruz mais poderosos e mais lindos é o da multiplicação. A cruz de Cristo tem que ser multiplicada em mim e em você. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós somos supostos ser como Jesus. Eles foram chamados de cristão a primeira vez, se eu não me engano, em Atos 11. Eles eram tão parecidos com Cristo que o povo começou a chamá-los de cristãos. E hoje, nós, cristãos, estamos tão longe de nos parecer com Cristo, mas continuamos com o nome. Nós precisamos, então, honrar esse título que nos é dado, cristãos. Amém? Concordam comigo?
E o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, não me moleste. Parece até que ele é nordestino, né? Oxente, não me moleste, não. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mineiro, ele não é nesse ponto aqui, né? Nem goiano. Tem alguns personagens que a gente sabe de onde eles são, basta olhar. Tomé era mineiro. Tomé era mineiro. Hein? Você sabe que o mineiro ele não pede para ver, ele fala assim, deixa eu ver. E pega, né? Então, Tomé pediu para ver e quis pegar. Mas o apóstolo Paulo fala assim, não me moleste, eu trago no corpo as marcas de Jesus. E quando você vai olhar, originalmente, Paulo está dizendo assim, eu trago em mim as mesmas marcas de Jesus. Não é eu trago em mim as marcas de alguém que serve a Jesus, e quem serve a Jesus leva pancada mesmo. Ele está dizendo literalmente, quando você vai na semântica do texto, ele está dizendo literalmente, eu trago em mim, comigo, no meu ser, as marcas que haviam em Jesus. As mesmas marcas que fizeram em Jesus, elas estão em mim também. Paulo está dizendo o seguinte, eu não fui crucificado como Cristo, no sentido literal. Eu não tive cravos transpassando a minha mão, os meus pés, mas eu trago em mim marcas semelhantes, porque o meu ser é crucificado. Então, não me moleste, não me atrapalhe, porque eu sei quem eu sou, eu trago em mim as marcas de Jesus. E um convite de Jesus para nós que somos discípulos é, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Eu gosto do que está escrito em Mateus, em Lucas também está escrito a mesma coisa. Dia após dia, ou seja, todos os dias, a cruz de ontem não é a de hoje. Todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Posso ouvir vocês? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não tem como seguir Jesus sem tomar a cruz. E Paulo fala isso, eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu trago em mim as marcas de Jesus. E quando nós olhamos, quais são essas marcas? Elas nos falam coisas tremendas. Eu sei que toda vez que você prega sobre cruz, que não está falando sobre redenção ou justificação, é indigesto. As pessoas não gostariam de ouvir, mas nós somos cristãos e nós precisamos trazer em nós as marcas de Cristo. Amém? Então fala para a pessoa do seu lado, você vai ser crucificado. Hoje, agora conta a parte boa. Hoje. A partir de hoje, as marcas de Jesus que você não tem trazido, você vai trazer. Amém? Ai, glória a Deus. Ah, glória a Deus. As primeiras marcas de Jesus, que Paulo realmente tinha no sentido literal. O que aconteceu com Jesus primeiro? Quem lembra? Quando ele foi preso para ser crucificado. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Açoitado. Chibatadas. A primeira marca, as costas marcadas pelos açoites. E nós, em nome de Jesus, seremos, amém? A empolgação de vocês me comove. Nós, em nome de Jesus, seremos marcados com os açoites, amém? Amém. Amém. Vocês falaram amém. Alguns falaram assim, Eis-me aqui, a pastora Marcela falou, eis-me aqui. 2 Timóteo, o Márcio vai jogar para nós, para vocês não precisarem abrir a Bíblia, para não demorar. Eu sei que vocês abrem Bíblia, sim. Piscar de olhos, né? E se você tem dificuldade de abrir a Bíblia, eu vou chamar o pessoal do Ministério Infantil, as crianças, porque pensa nos meninos que...
O David da Carol, você manda ele abrir em Ageu, que a gente pensa assim, tem isso na Bíblia? Ageu? O menino abre numa facilidade impressionante. Samuel, todos eles. Glória a Deus, né? Esse é o ministério infantil da igreja, funcionando como... Glória a Deus. Fico muito feliz com isso. O ministério infantil é algo que me alegra, estou falando sério. Me alegra demais, principalmente porque eles não querem eu participando. E porque, né? Olha, dá uma olhada de sossego, que tranquilidade. Isso é obra do Espírito Santo, né? Ministério infantil. Glória a Deus. 2 Timóteo 3:12 diz assim: e, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Outras versões dizem assim: ora, todos que querem viver uma vida de santidade serão perseguidos. Os açoites, queridos, são as perseguições, são as traições. O que mais? As calúnias, a injustiça. Salmo 66, 11, 12. O salmista diz assim: nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Mas acontece que os crentes hoje não querem sofrer. Os crentes hoje falam coisas do tipo assim: eu aceito tudo, menos injustiça. Então, não é tudo. Se tem um menos, eu aceito quase tudo. Eu aceito tudo, menos traição. Traição, de jeito nenhum. Forma alguma. Eu aceito tudo, menos injúria, menos que alguém diga que eu falei uma coisa que eu não falei. Aí, desculpa, mas eu rodo a baiana mesmo. São frases que nós falamos. E, no entanto, Jesus foi injuriado, Jesus foi traído, e nós falamos assim: nós queremos ser igual a Jesus. Não é? Marcelo diz que o crente não mente falando, mente cantando. Eu quero ser semelhante a Jesus. Na dor, no sofrimento e na cruz. Nossa, pancada, né? Mas a gente canta. E nós precisamos trazer em nós as marcas de Jesus. E se você decidiu viver piedosamente, se você decidiu viver em santidade, é inevitável que as marcas venham sobre as suas costas. Que você receba a chibatada. Vocês sabiam que as chibatadas antigamente o judeu não dava 40 chibatadas, porque era ilícito, era desumano. Então eles davam 39. É sério. Eles davam 39. Paulo, em 2 Coríntios 11, ele diz assim: por 5 vezes eu levei dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Porque os judeus achavam muito desumano dar 40 chibatadas. Então, eles davam 39. Então, era 39, depois batia de novo, 39. E aí, uma coisa assim que me encantou, ontem eu não sabia disso, quando Paulo levou essas 39 chibatadas e depois ele foi apedrejado por cima, ele escreveu aquele versículo exatamente nessa época. Ele escreveu: esta leve e momentânea tribulação terá para mim eterno peso de glória. Leve e momentânea. Depois de levar 2 quarentenas de açoite menos um e ser apedrejado, ele diz que a leve e momentânea tribulação. O chicote era feito, todo mundo sabe, de couro, e na ponta ele tinha 3 divisões, e na pontinha dessas 3 divisões ele tinha ossinho. As primeiras 10 chibatadas abriam a pele. As segundas 7 de 10 chibatadas, elas cortavam os músculos,
Porque com as primeiras chibatadas, o músculo fazia assim. Todos nós, quando sentimos dor, nós contraímos. Então, as primeiras chibatadas cortavam a pele. Imagina, hein, Walter? As outras 10 abriam os músculos. E depois virava hemorragia. Todo o corpo circulava em cima daquele lugar. Todo o sangue do corpo. Assim, levando a dor com mais, com mais força, com mais intensidade. O cérebro, então, mostrava a dor. Se ela era 3, o cérebro mostrava 6. E as últimas, que não eram 10, eram 9, né? Graças a Deus. A pessoa desmaiava, geralmente, e entregava os sentidos. Sentindo dor ainda. E depois disso, o apóstolo Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação terá para mim eterno peso de glória. Eu gosto muito de dar o exemplo do Luan. Realmente gosto de dar exemplo do Luan. Eu sinto saudade dele. Hã? Eu sinto saudade dele. Não, quando eu tenho que dar um exemplo assim de pessoa que está, eu uso o Luíde. Cadê o Luíde? Escondendo atrás do Walter. Mas você está maior que o Walter, Luíde. Não vai dar para você esconder, não. O Luan, uma vez, o pai dele resolveu bater nele. Ele já era grande, já era maior do que o pai dele. E o pastor Davi falou assim, não, você vai apanhar. E ele tinha força o suficiente para segurar o pastor Davi, tomar o cinto da mão e bater no pastor Davi com o cinto. Mas aí, ele falou, pai, você vai me bater? Ele falou assim, vou te bater. Ele ajoelhou no chão, fez assim com as costas. Pode bater, pai. Igualzinho nós fazemos com Deus, não é? Pode nos corrigir, Senhor. Estou aqui quietinho. Igualzinho nós fazemos com o nosso irmão. Pode cavalgar por cima de mim, porque vem de Deus, que eu li no Salmo 66, que quando você me maltrata, foi Deus que estabeleceu para me ensinar algo. Então, meu irmão, pode me maltratar à vontade. Nós fazemos isso, não fazemos? Claro que sim, com as nossas atitudes, né, X, de fazer assim, passa, né? A nossa... Queridos, nós precisamos trazer nas nossas costas as marcas de Cristo. Costas fala de servir, de abaixar para o irmão. De entender que o homem não tem nada se do céu não for dado. Eu já contei para vocês situação que a minha avó estava passando por humilhação e eu falei para ela, vou tomar suas dores, vou agir. Ela falou, não vai fazer nada, porque isso me lembra quem eu sou e quem Deus é. Eu preciso passar por isso, senão eu não estaria passando. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, sabe aquela pessoa que te persegue? Mensageiro de Deus. Sabe aquela pessoa que cavalga sobre as suas costas? Mensageiro de Deus. Sabe aquela pessoa que te trai? Usado por Deus para te ensinar. Aí você vai falar assim, mas espera aí, como assim? Então Deus mandou alguém me trair? Não, Deus vai tratar com quem fez. O que você precisa entender é que quem trata com filho é pai. No momento Deus está tratando com você e vai chegar um momento que Deus vai tratar o opressor. Amém? Vai chegar um momento que Deus vai tratar o opressor. Mas a sua atitude tem que ser santa o tempo todo. A sua atitude tem que ser atitude de cruz o tempo todo. Não interessa o que o outro fez. Semana passada a gente estava conversando com um menino aqui, que criança, caiu na provocação na escola e andou fazendo o que não devia na escola. Aí ele veio se justificar para mim, mas o outro mexeu comigo. Eu falei assim, mas a sua reação fez o outro ficar certo. Então, não interessa o que o outro fez. Eu estou conversando com quem? Comigo. Eu falei, eu conheço o outro? Penso que não. Eu falei, não sei quem é, e não me interessa saber. Mas você está aqui na minha frente conversando comigo agora. E, para mim, não interessa o que o outro fez, interessa a sua reação. Você errou. Então, Deus olha para você quando você vai falar assim, pai,
Olha o que o fulano fez comigo. Deus está falando assim, e você, filho? Reagiu como? Porque com ele eu vou tratar. Mas agora, quem está aqui é eu e você. Qual foi a sua reação? A nossa reação seria como a de Estevão, enquanto estava levando as pedradas, falou o quê? Perdoa eles, Deus, eles não sabem o que eles estão fazendo. Qual é a nossa reação? A nossa reação é a reação de João e Tiago de falar assim, Deus manda fogo do céu e queima esse impertinente. Não é? Enquanto a Bíblia manda que nós oremos e amemos os nossos inimigos. Jesus fala isso. Amém? A gente não tem compaixão nem com o inimigo, nem com o irmão da igreja. Quanto mais com o inimigo. Essa é a nossa realidade. Mas nós precisamos trazer nas nossas costas a marca de Cristo. A segunda marca de Cristo, que o apóstolo Paulo também tinha. Depois que Jesus levou as chibatadas, o que fizeram com ele? Quem lembra? Coroa de espinhos. A segunda marca de Cristo, a coroa de espinhos. Fala para o seu irmão, a sua coroa é de espinho. A coroa de espinho. Quando eles coroaram Jesus com a coroa de espinhos, vocês lembram o que eles faziam? Quem leu esse texto? Eles coroaram Jesus com coroa de espinhos e abaixavam na frente dele e falavam assim, salve o rei dos judeus. Tipo assim, que rei. E esbofeteavam, e cuspiam em Jesus, depois de coroá-lo com a coroa de espinhos. A coroa de espinho fala da nossa admissão da nossa incapacidade. Da nossa falta de brilho, da nossa falta de glória. Nós precisamos urgentemente entender que a nossa coroa não é de ouro ainda. A nossa coroa é de espinhos. Não há glória em nós. Não há nada glorioso em nós. Não há nada em nós que mereçamos ser louvados. Não há nada em nós que nos faça merecer ser admirados. A não ser a cruz de Cristo. Paulo começa a falar o quê? Longe de mim eu me gloriar, não sei onde? Na cruz de Cristo. Se você é quem você é porque Jesus te conquistou. Então o mérito é de quem? Dele. Amém? Não há nada em nós. Nós precisamos entender que não há glória, não há glamour, não há valor em nós, a não ser a cruz de Cristo, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:8 que eu considero tudo como refúgio, como esterco. Ou seja, era alguém que poderia se gloriar. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Obrigada, Márcia. Queridos, o apóstolo Paulo era judeu, ele era bem financeiramente, ele tinha um nome, ele tinha uma posição, ele era importante, ele era um honroso membro do Sinédrio. No entanto, ele considerou tudo como nada para ganhar a Cristo. E nós, às vezes, ficamos apegados em coisinhas tão banais, nós não somos nada. Paulo faz uma pergunta para os coríntios, e eu quero fazer para nós, qual de nós éramos alguma coisa quando fomos chamados por Jesus? Qual de nós éramos alguma coisa? E mesmo se o fôssemos, não poderíamos nos gloriar, a não ser no fato de termos sido chamados por Jesus. Amém? A coroa de espinhos fala também da sujeição do meu pensamento, de abrir mão do que eu penso, para pensar do jeito que Jesus pensa. E Paulo fazia isso. Paulo, em Romanos 2:1, ele fala assim, portanto, indesculpável és, ó homem, quando julgas, porque naquilo que julgas, a ti mesmo te condenas. Aquilo que você condena tanto em oculto, você pratica.
Paulo abriu mão de toda a justiça própria para depender da justiça de Deus. Queridos, ninguém era mais justo do que um fariseu, ninguém cumpria mais a palavra de Deus do que um fariseu. No entanto, o apóstolo Paulo, com toda a justiça, entendeu que ele não era nada e que Jesus era tudo. Nós precisamos submeter o nosso pensamento a Deus, aquilo que nós, quando eu falo pensamento, não é o pensamento momentâneo, não é aquilo que está passando na nossa cabeça, a nossa vertente de pensamento, aquilo que emerge de mim de forma que eu venho a pensar, aquilo tem que ser colocado debaixo de uma coroa de espinhos. Nós precisamos entender que nós não somos absolutamente nada. Eu estava conversando com a pastora Marcelane, falando para ela como eu tenho tido nojo de algumas posturas minhas e de algumas posturas de certas pessoas que só chegam perto para criticar os outros. Não tem uma frase boa para falar. Queridos, isso é indesculpável, isso é nojento, porque todos nós temos defeitos e temos pecados. Todos nós. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, eu tenho muito mais pecado que você. Agora fala assim do fundo do seu coração, porque na sua cabeça pode ter cruzado assim, né, I don't think so. Pode olhar para ele agora e falar, você tem menos pecado que eu. E eu vou falar um negócio para você. Às vezes eu levanto da minha cama e eu falo assim, hoje eu vou vencer essas 24 horas não porque eu durmo, né? Eu vou vencer esse dia sem criticar ninguém. Aí, quando dá 9h15 da manhã, eu já falo assim, oh Deus, eu sou uma lástima mesmo. Se não for o teu Espírito, Senhor. Hoje eu vou passar esse dia sem criticar ninguém. A partir de agora, renovou. Passa um pouquinho, eu já vejo o cisquinho no olho dos outros. Porque, afinal de contas, a trave no meu está deixando só isso aqui de ângulo de visão para mim, então eu vejo o cisco no olho dos outros. E a gente faz igual macaco, né? Senta em cima do rabo e fica olhando dos outros. Está com o rabo de fora. Queridos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos crucificar a nossa maneira de pensar. Se todos nós temos o nosso irmão como a parte mais importante, eu vou repetir isso aqui, não haverá 90% dos pecados que nós temos dentro da igreja. Porque eu vou olhar e falar assim, o Ricardo é mais importante que eu, o Isaac é mais importante, a pastora é mais importante, a Sara é mais importante do que eu. E eu vou entender que ele sendo mais importante que eu não vou falar mal dele, eu não vou criticá-lo, eu vou amar, cuidar. Amém? Amém, queridos? Então, a primeira marca de Jesus tem que estar nas nossas costas. Passar pelas perseguições de forma santa. Amém? Segunda, coroa de espinhos. E a terceira marca de Jesus, Jesus foi crucificado nas mãos. Foi lendo o texto de Tomé ontem, que eu cheguei à conclusão que ele era mineiro, porque ele pediu para ver e pegar. Então, eu realmente acho que ele era mineiro. Mas, então, crucificação das mãos. Fala de atitudes crucificadas. Fala de que toda atitude que vier de mim tem que passar primeiro pela cruz de Cristo. Atos crucificados são atos onde o princípio deles é amor e não ego. Nós fazemos muitas coisas baseadas em ego, inclusive coisas na obra de Deus, que deveriam ser baseadas em amor. Às vezes nós tocamos ou cantamos no ministério de louvor baseados em ego. Às vezes nós cozinhamos na igreja baseados em ego. Às vezes nós limpamos a igreja baseados em ego. Às vezes nós lavamos louça baseados em ego. Mas eu vou explicar
porque fica parecendo estranho, né? Como é que alguém lava louça, que é um trem tão ruim de fazer? Baseado em ego. Quando nós não passamos pela cruz do Calvário, as nossas atitudes, elas têm um fundamento no ego. Vou te dar um exemplo. Eu faço, fulano não faz. Eu sou a pessoa que faz. Eu sou a pessoa que faz acontecer. Eu, depois em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, terceiro eu, em quarto. Lógico, eu também. Ué. Nós precisamos crucificar as nossas atitudes. Amém? Nós precisamos entender que se tem alguma coisa boa em nós, foi gerado por Deus. Nós precisamos colocar o nosso ego, a nossa vontade de aparecer, a nossa justiça própria na cruz do Calvário. Às vezes, uma pessoa pode lavar um banheiro com o ego lá em cima, e a outra pode cantar uma bela música com o ego lá embaixo. Tudo depende de uma postura de coração. Amém, queridos? Nós precisamos crucificar as nossas mãos. Nós precisamos deixar do que eu sou o que mais contribuo, eu sou o que mais faço, eu sou. Porque, na verdade, só Ele é. Amém? E é fácil você entender se uma postura de alguém, algo que uma pessoa faz, ela faz pela cruz ou não. Se o que moveu aquela pessoa a fazer foi uma atitude crucificada, foi um coração crucificado, ela vai continuar. Mas se foi ego, a hora que você olhar para o lado e ver que você está fazendo sozinho, você para. Você fala, não é possível. Ninguém me reconhece, ninguém está me vendo. Estou fazendo isso aqui há anos e não tenho louvor de ninguém. Eu estou fazendo isso aqui, a pastora passou por mim nem para me elogiar. Nem um elogio, nem para falar assim, bom menino, boa menina, nada. Ela está fazendo como se eu tivesse obrigação de fazer as coisas. Eu não faço, então, mais não. Já ouviram alguém falar isso? Porque eu sei que você nunca falou. Nós precisamos crucificar as nossas mãos. Crucificar as nossas mãos também fala de uma postura de não ficar o tempo todo na defesa. Tem como alguém que está crucificado ficar se defendendo? Não. Não tem. Queridos, tem pessoas que não têm lado para você chegar, que a pessoa está sempre na defesa. Às vezes você quer falar, olha, você precisa de mudar nessa área, mas você vai ser tão mordido que é melhor você não falar. No reino de Deus, nós não atacamos ninguém. Então, não precisa ficar na defesa o tempo todo. Amém? Fala para o seu irmão, sai da defesa, só para você não dormir. A quarta marca de Jesus, a crucificação dos pés, fala de abrir mão do governo da própria vida para se colocar debaixo do governo do Senhor. A gente se preza muito, a gente fica muito feliz com o direito de ir e vir, não é? Eu sou adulta, eu tenho o meu direito de ir e vir, não é verdade? Mas Jesus teve os pés crucificados. Ele perdeu o direito de ir e vir. E você também perdeu o seu, o dia que você aceitou Jesus e disse, eis-me aqui. Paulo, toda a carta dele, com exceção de duas, ele começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. O servo ali, a palavra, é doulos, que é exatamente escravo. Então, isso para um contexto onde havia escravatura e onde um judeu não podia ser escravo, Paulo começa dizendo assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Hoje nós temos escravatura? Não, hipoteticamente não, né? Só quando a gente vai para a Índia, a gente vê aqueles trabalhadores forçados, China. Agora, você imagina hoje você se apresentar como um escravo de Jesus Cristo. Mas é isso que o servo é, um escravo. E um escravo não tem direito de ir e vir, um escravo não tem decisão própria, um escravo ele é comandado por quem? Pelo Senhor dele. Amém? Nós precisamos ter os nossos pés marcados pelo Senhor.
Nós precisamos deixar que Jesus nos governe, que Jesus nos direcione, que a palavra de Deus nos direcione. E muitas vezes, querida, esse direcionamento vai vir através de um líder seu. Eu não aceito ninguém mandar na minha vida. Existe assunto de igreja, existe assunto de meu. Pastora, se limite a quando eu estiver lá dentro da igreja. Então, você quer pastor para quê? Aliás, hoje em dia, queridos, não tem uma figura mais desvalorizada que a figura do pastor. Eu sei que tem muito pastor por aí dando nó em pingo d'água e escondendo as duas pontas. Eu sei disso. Ninguém aqui é enganado. Eu sei que tem muito pastor roubando. Eu sei que tem muito pastor mentindo. Eu sei que tem pastor em adultério. Não sou criança, não sou boba, eu sei disso. Mas a única coisa que eu te digo é: não se coloque debaixo da liderança desses pastores. Amém? Agora, se você se colocou debaixo da autoridade pastoral, obedeça. Pegue direcionamento. A não ser que Deus tem você em tão alta conta que Ele fala assim: não, para falar com meu filho, eu encarno novamente e desço na terra. Se você não tem, né, essa consideração da parte de Deus, procure os seus líderes, ore. Homens, não é vergonha nenhuma você procurar uma liderança e falar assim: olha, eu tenho 2 caminhos a seguir, ora comigo e me ajuda. Vamos ver o que Deus quer para mim. Às vezes, nossas emoções estão tão turbadas que nós não conseguimos olhar e falar assim: esse é o melhor caminho. Ou, às vezes, nós olhamos e falamos: esse aqui é o melhor caminho, porque está sendo mais fácil. Então, Deus está no negócio. E nem sempre é assim. Então, deixe os seus pés ser crucificados. Amém? Nossa, e essa foi lá do fundo, espontâneo assim, até mandar parar. Fala para o seu irmão: tem o seu pé crucificado. Amém, queridos? Tem os seus pés crucificados. E a última, eu não vou ler os textos, Márcio, que eu vi que está longe. E a última marca de Cristo foi o quê? A lança espetada num dos lados dele. Teve o lado aberto por ter tido uma lança espetada. Quantos lembram do texto? Eu não vou ler. Amém? Vocês todos lembram disso? Todo cristão tem que saber da crucificação de Cristo. Amém? Não interessa se você é cristão católico, cristão protestante, você foi bem escolado nesses textos. Amém? Amém. Tem gente dormindo. Dá uma cutucada no seu irmão. Acho que tem muito espaço aqui hoje, né? Seja a lança no lado dele agora. Ó. Cotovelo aí, ó. Deixa a marca de Cristo aí no lado do seu irmão com o cotovelo. Queridos, o apóstolo Paulo não foi aberto por uma lança. Pelo menos não, a gente não sabe, né? Mas Paulo tinha algo que espetava ele. Quem lembra? Ele fala: foi-me colocado o quê? Um espinho na carne. Nenhum homem na face da terra, nenhum homem, teve tanta revelação como o apóstolo Paulo. Ele sozinho escreveu 70% do Novo Testamento. Nenhum homem que pisou na face da terra, guarde isso, teve tanta revelação de Deus como o apóstolo Paulo. Ao ponto do apóstolo Pedro falar assim: Paulo fala umas coisas tão difíceis de entender. Mas presta atenção, porque ele fala vindo da parte de Deus. E obedeçam Paulo. Pedro fala isso na primeira carta de Pedro. Ao ponto do próprio Pedro, que andou com Jesus, falar que era incrível o que Deus tinha dado para Paulo. E Paulo fala assim: eu nunca andei com Jesus, mas ele apareceu para mim, o pior de todos os pecadores. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer um personagem na história, eu queria sentar com o apóstolo Paulo algumas horas para conversar. Porque Jesus, eu sei que está breve. Amém?
E ele conversa comigo todos os dias. Mas eu não posso conversar com o apóstolo Paulo. Nem. Então, assim, não é? Vamos ser realistas. Com Jesus eu posso conversar a hora que eu quiser. Então, Paulo fala assim, gente, eu tive tanta revelação, tanta profundidade. Eu conheci Jesus e os mistérios de Deus de tal forma que, para eu não me ensoberbecer, Deus me colocou um espinho na carne. Algo que me lembra quem eu sou. Há muitas teorias para qual o espinho na carne de Paulo era. A Bíblia não diz. Deuteronômio 29 diz que tem coisas que Deus revelou, mas tem coisas que Deus guardou para ele. A Bíblia não diz qual era o espinho na carne de Paulo, mas 70% dos teólogos afirmam que, e eu concordo com eles, que o espinho na carne de Paulo era o problema de vista. Por quê? Porque Paulo, toda vez que ele vai escrever, ele fala assim, eu estou assinando com o meu próprio punho essa carta. Ou seja, ele tinha algo muito especial, o fato dele estar assinando a carta. E toda vez ele está ditando para alguém, vocês já perceberam? Paulo e o irmão fulano, carta para a igreja dos Coríntios. Paulo e o irmão ciclano, carta para Timóteo, carta para fulano, carta para ciclano. Vocês já perceberam isso? Então, possivelmente, o problema que ele tinha era nos olhos e ele não podia escrever, ele tinha que ditar, porque ele não enxergava direito. Possivelmente. Entendam? Não estou dizendo que tá? Eu concordo com essa visão, pelas coisas que ele escreve. Mas eu não posso afirmar que era. Mas, no entanto, a única coisa que Paulo demonstra aqui é o seguinte, tem algo em mim que me faz depender de Deus e eu não posso ficar soberbo. Vai ter sempre algo em você que não vai te deixar ser completo, super. Vai ter sempre algo em você que você vai precisar do seu irmão. Vai ter sempre algo em você faltando, para que você entenda que é um corpo. Jesus foi ferido do lado. A única maneira de você tampar uma ferida do lado é estando abraçado com alguém. É estando encostado em alguém como corpo. E Jesus recebeu as feridas para que nós pudéssemos entender as coisas como funcionam no mundo espiritual, no reino de Deus. Amém? Você tem um espinho na carne, você tem uma ferida do lado. Você precisa do seu irmão. Eu preciso do meu irmão. Eu teve uma área que eu já decidi, assim, já desisti de aprender. Já desisti de aprender mesmo, porque eu não consigo. Agora eu peço para o Neto. Hoje eu cheguei mesmo e falei, Neto, por favor, formata isso aqui para mim. Ele fez o que eu faria em 5 horas, ele fez em 3 minutos. Então, tem sempre algo que você não vai ser bom. É lógico que você não vai se acomodar e falar assim, isso aqui então é aquela área lá que eu não vou ser bom. Não. Nós precisamos nos dedicar a aprender. Amém? Mas nós precisamos entender que Deus nunca vai colocar em nós tudo, ao ponto da gente dizer assim, eu sou o supra-sumo. Preciso de ninguém. Toda vez que você, no seu coração, ou na sua mente, disser, eu não preciso de ninguém, você vai ter sua perna quebrada. Toda vez. Porque Deus vai te mostrar que você precisa, sim. Você precisa de alguém. Porque foi assim que Ele estabeleceu. E é assim que nós trazemos em nós as marcas de Jesus. Amém, queridos? Então, quais são as primeiras marcas que nós devemos trazer? As marcas nas nossas costas. Amém? Que fala de passar pelo sofrimento como Cristo passou, por perseguição. Segunda marca de Cristo que nós temos que ter é a coroa de espinhos, nos mostrando que nós não temos glória, nós não temos nada em nós que seja atraente. Amém? Terceira marca de Cristo, nós temos que ter as nossas mãos, as nossas atitudes crucificadas, passadas pela cruz.
Quarta marca, nós temos que ter os nossos pés crucificados, mostrando o quê? Que nós dependemos de Jesus, nós seguimos o caminho de Jesus. Amém, queridos? E qual é a sexta ou quinta que eu falei? E quinta, a lança do lado, que é o nosso espinho na carne, que é aquilo que mostra que nós somos seres humanos. Deus pode te usar para falar com 100 pessoas que você continua sendo um réu e seres humano pecador. Amém? Não há nada em nós que seja motivo de glória, senão a cruz de Cristo. Amém? Fala isso para o seu irmão, não há nada em você que seja motivo de glória, a não ser a cruz de Cristo. Amém?